aqui no versículo 17, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Jesus me falou sobre muitas coisas, por exemplo, no capítulo 24 de Mateus. E uma dessas coisas que ele falou e deu muito destaque foi ao arrebatamento. E ele deixa bem claro que só o Pai sabe o dia e a hora deste grande acontecimento. Ninguém mais sabe. Só que ao longo do tempo foram surgindo pessoas que se acharam até melhor do que Jesus e decidiram marcar datas para a volta de Cristo. Por exemplo, teve um grande pregador, ele se chamava William Miller. No ano de 1844, este grande pregador estava no auge da sua fama. Tinha milhões e milhões de seguidores. E ele estudou tão a fundo o livro de Daniel, que ele chegou à conclusão, e fazendo cálculos e mais cálculos, tomando como base as 70 semanas do livro de Daniel, ele chegou à conclusão que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. E falou para os seus seguidores: olha, Jesus vai voltar no dia 22 de outubro deste ano, de 1844. E as pessoas cegas pela religião, cegas pelo pregador, porque, irmãos, tem muitas pessoas que, ao invés de se basearem pelo que está escrito na palavra de Deus, se baseiam pelo que o pregador diz, se baseiam pelo que o pastor diz. E se o pregador errar? E se o pastor ensina errado? Aí a pessoa aprende errado e repassa errado. É por isso que a palavra de Deus diz que quando o apóstolo Paulo estava em Bereia, os crentes de Bereia estavam com a palavra de Deus aberta, conferindo se o que o apóstolo Paulo falava era o que estava escrito. Porque o que vale não é a palavra do pregador, o que vale não é a palavra do mensageiro, o que vale é a mensagem. O que tem peso no mundo espiritual é a palavra. O Senhor, Ele não vai velar pela palavra do pregador, se o pregador falar por si mesmo. O Senhor, Ele não vai cumprir a palavra que o pregador falou, se o pregador falar por si mesmo. O Senhor, Ele cumpre e Ele vela pela sua palavra. Aleluia! Então, se for para basear a sua fé, baseie a sua fé no que está escrito na palavra. Glória a Deus! Aleluia! E as pessoas, com base na palavra de William, em 1844, elas começaram a vender suas fazendas. Os fazendeiros começaram a vender seu gado, suas propriedades, ao dinheiro que tinham acumulado, entregaram para orfanatos, se desfizeram de tudo que tinha neste mundo, e durante todo o dia de 22 de outubro de 1844 ficaram olhando para o céu, esperando a qualquer segundo o céu se abrir e Jesus descer para buscar eles. Passou todo o dia e nada aconteceu. Aí depois foram falar para o William: e aí, William, não aconteceu nada. E o pregador William, vermelho de vergonha, disse assim: não, eu só errei alguns números. A data estava certa, realmente é 22 de outubro. Eu só errei o ano. Não é 1844, é 1845. Então daqui a um ano Jesus voltará nessa mesma data. E mais um ano passou, 22 de outubro de 1845 chegou e nada. Depois de William, outra coisa, esse dia ficou conhecido como o grande desapontamento. Porque é isso que acontece com quem não segue a palavra de Deus, são desapontados. Depois, mais tarde, no ano de 1914, surgiu um outro pregador. Dessa vez, ele é o fundador das Testemunhas de Jeová. Daisy Russell, o nome dele. E ele, também muito estudioso da palavra de Deus, chegou à petulância de dizer que Jesus iria voltar
no ano de 1914. Ano de 1914 chega e nada aconteceu. Depois ele diz, não, eu errei os números, ele vai voltar em 1918. 1918 chegou e nada aconteceu. Eu errei, meu povo, desculpe, ele vai chegar em 1925. Já estamos em 2025, 100 anos se passaram e nada de Jesus chegar. Depois de 1925, ele, sem mais argumentos, sem uma coragem de dar mais uma data para o povo, ficou envergonhado, pediu desculpa. Esse é o fundador das Testemunhas de Jeová. E da seita Testemunha de Jeová veio a seita adventista do sétimo dia. Amados, então, ao longo do tempo, pessoas não quiseram se contentar com o que o Senhor Jesus, ele diz em Marcos capítulo 13, 32, ele fala, porque o dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Aleluia. No versículo 33 ele diz, olhai, orai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Irmãos, tem tanta gente preocupada em descobrir o dia do arrebatamento, ao invés de estar preocupado em vigiar, em orar, em buscar a Deus. Aí a pessoa se preocupa tanto com esse dia, que esse dia vai chegar, e ela não vigiou, ela não orou, ela não olhou, não fez nada para Deus, e vai ficar. É um assunto sério, irmãos. É um assunto sério. O arrebatamento da igreja vai ser tão rápido que não vai dar tempo de crente desmantelado querer se consertar. O arrebatamento da igreja vai ser tão depressa que o apóstolo Paulo diz que vai ser em um abrir e piscar de olhos. Muito rápido. E não vai dar tempo para quem tem que pedir perdão. Não vai dar tempo para quem devia levar uma vida de oração, começar uma vida de oração. Já não dá mais tempo. Vai ser uma alegria para quem subir nesse grande dia. Aleluia. E eu espero ver você lá nesse grande dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vai ser, irmãos, uma tristeza. Vai ser uma angústia. Vai ser um dia amargo para os que ficarem. O apóstolo Paulo diz, no versículo 17, depois nós, os que ficarmos. Olha só, o apóstolo Paulo diz, nós. Ele não diz para os que ficarem vivos, ele diz para nós. Isso mostra que o apóstolo Paulo e a igreja primitiva, eles tinham a esperança de que Jesus voltasse naquele tempo. Eles tinham aquela esperança e morreram nesta esperança. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Existe um grupo de crentes que diz que estudar teologia não é importante. Não, estudar teologia não precisa, é coisa de homem, e é só abrir a palavra, ler, que o Espírito Santo dá a palavra ali, dá certo. Mas não é assim. A palavra ares, aqui no versículo 17, da raiz da palavra grega, significa a nossa atmosfera. O apóstolo Paulo diz, se você ler bem atentamente o versículo 17, diz que nós seremos juntamente arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Esse ares é na atmosfera. Nós sabemos que tem 3 tipos de céu. O céu atmosférico, que é esse aqui. O céu onde estão os planetas. E o terceiro céu onde está o Senhor. Este céu, esse ar que ele fala aqui, é o primeiro céu. É o céu atmosférico. Não é nem no espaço sideral, é nessa atmosfera. Então nós vamos nos encontrar com o Senhor no dia do arrebatamento nessa atmosfera.
logicamente, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. O apóstolo Paulo diz no versículo 16 que, olha só, no versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E essa palavra trombeta é muito importante, porque no Antigo Testamento, e nós encontramos isso no capítulo 10 de Números, a Bíblia diz que o Senhor manda Moisés fazer 2 trombetas de prata, porque prata é o símbolo da redenção. E Deus manda Moisés fazer 2 trombetas de prata que seriam tocadas em 3 ocasiões específicas. A primeira, as trombetas seriam tocadas quando fosse para reunir o povo de Deus. Para sair, alguma coisa assim, tinha que reunir todo mundo, tocava-se as trombetas. A segunda ocasião em que as trombetas eram tocadas era quando era para o povo de Israel partir, continuar a viagem, ir para outro lugar. E a terceira ocasião em que a trombeta era tocada era quando eram os tempos da festividade, que anunciavam o início das festas sagradas. Quando o apóstolo Paulo diz que vai ser tocada a trombeta de Deus, a trombeta vai ser tocada porque vai ser a reunião do povo de Deus, tanto dos que já morreram, quanto dos que ainda estariam vivos. A trombeta vai ser tocada porque nós vamos sair de um lugar para o outro. Vamos sair desta terra para o céu. Vamos sair do sofrimento para estar do lado de Deus. Aleluia. Vamos sair da tristeza para a alegria. Glória a Deus. Vamos sair da morte para a vida. Vamos sair deste mundo cruel para o mundo de paz. Glória a Deus. Aleluia. Então as trombetas têm que ser tocadas. Glória a E Deus. as trombetas vão ser tocadas porque vai ser o início de uma grande festa. Aleluia. Vai ser o encontro do noivo com a noiva. Glória a Deus. Vai ser o grande casamento do noivo com a noiva. Glória a Jesus. Aleluia. E para terminar, irmãos, o apóstolo Paulo ele vai nos explicar uma coisa muito importante. Como é que vai acontecer? Como é que vai ser juntado o povo de Deus? Se tem os que vão estar vivos na ocasião e tem os que já morreram. E aí, como é que vai acontecer? O apóstolo Paulo vai nos explicar que a trombeta soará. E quando a trombeta tocar, o apóstolo diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo. Não os que morreram na Assembleia. Porque tem muitos na Assembleia que não estão em Cristo. Estão na Assembleia, na denominação, mas não estão em Cristo. Não é os que morreram em uma denominação. Não é os que morreram com um cargo. Não é os que morreram com a credencial. Não é os que morreram com sua carteirinha de membro. É os que morreram em Cristo. Ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Tem muitos irmãos que morreram dentro de uma denominação, foram velados dentro de uma igreja, mas não morreram em Cristo. Mas os que morreram em Cristo ouvirão. E como é que vão ouvir se já morreram? Não sei, irmão. Só sei que a Bíblia diz que vai ouvir e eles vão ouvir. Embora nós não saibamos como, mas eles irão ouvir o toque da trombeta. E a Bíblia diz que eles ressuscitarão. Eles se levantarão dos seus túmulos. Aleluia. E não importa se esse túmulo foi só um buraco cavado no chão, eles vão levantar. E não importa se o corpo desse povo, desses crentes que morreram em Cristo, foi cremado. Deus vai juntar as cinzas e vai ressuscitar eles. Aleluia. Não importa se o corpo deles foi jogado no mar, os tubarões comeram, e veio algum outro animal e comeu esse tubarão. Não importa. Eles irão ouvir o toque da trombeta, porque morreram em Cristo. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo diz que eles ressuscitarão primeiro. Aí ele continua dizendo no versículo 17: depois nós,
Quem é esse nós? Eu e você. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. Glória a Jesus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Lembra que a trombeta é a junção do povo de Deus? O apóstolo Paulo diz: seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com aqueles que acabaram de ressuscitar. Os mortos em Cristo e os que estão vivos também em Cristo se juntarão. E juntos seremos arrebatados. Seremos raptados pelo Senhor. Seremos levados dessa terra. Aleluia! Oh Deus! Nos ares. Glória a E Jesus! o apóstolo Paulo termina dizendo: e estaremos juntamente com o Senhor. Glória a Jesus.